colocar aqui na aula de hoje. Bom, então já está aqui tudo certo. Na aula passada nós estávamos falando de reações que têm, então, um sistema heterogêneo, porque forma-se um composto insolúvel, e a constante de equilíbrio, então, envolvida é o próprio KPS. E aí a gente viu o efeito do íon comum no finalzinho da aula, né? E como que o íon comum desloca o equilíbrio no sentido de reduzir a solubilidade. E aí a gente fez um exemplo relativo a isso. Daí a gente vai continuar, né, nesse tópico. Deixa eu só abrir aqui que eu esqueci. Então, vamos lá, dando continuidade aqui. Vou compartilhar com vocês, ou com você, né, que está aí. Esse pedacinho. Então, aqui, seguindo essa apostila que eu estava mostrando para vocês na semana passada, nós fizemos o comparativo do íon comum para deslocar o equilíbrio, fizemos o comparativo de 3 sólidos com KPS diferentes e verificamos quem que tem a maior solubilidade, quem que precipita primeiro. E aí eu queria só fazer mais um exercício desse tipo, com o cálculo da solubilidade em gramas. Tá aí o exercício que a gente fez, então tá aqui, né, que foi o exemplo que a gente fez. Para comparar, usamos o sulfeto de cobre, o sulfeto de prata e o fosfato de cálcio, para identificar qual que é o mais solúvel, e quem, então, consegue precipitar primeiro. E daí, aqui embaixo, a gente fez a adição do íon comum, no caso foi cloreto. A adição de cloreto desloca o equilíbrio na direção de ter maior quantidade de sólido, então reduz a solubilidade. Nós fizemos o cálculo, então o cálculo aqui vai envolver agora a maior quantidade de Cl-. Então, o Cl- seria mais o S, então a gente pode ignorar o S só para ficar mais fácil o cálculo. E aí a gente viu uma redução da solubilidade bem considerável. Então, aqui a solubilidade original foi de 1,3, 10 a menos 5, e ela passou para 3,3, 10 a menos 10. Então, realmente reduziu bastante a solubilidade pela adição do íon comum. Então, eu queria fazer mais um exercício aqui dos sistemas heterogêneos. Agora, calculando a solubilidade em gramas por litro.
aqui eu vou colocar a data de hoje. E vou pegar esse exercício que está aqui na própria apostilinha. Então, aqui temos o valor do KPS, do fluoreto de magnésio. E a ideia, então, é calcular a solubilidade em gramas por litro. Vou colocar aqui. Difícil selecionar só o que se quer aqui. Ainda faltou menos 9. Então, aqui, para ilustrar o cálculo de uma solubilidade em gramas por litro, a gente pode usar a informação do fluoreto de magnésio. E para calcular em gramas por litro essa solubilidade, a gente vai precisar também da massa molar. Então, aqui a gente vai fazer a reação química. Então, esse sólido aqui, em equilíbrio com os íons, Mg mais 2. E 2 vezes F menos. Então, a solubilidade representa justamente a concentração dos íons em solução. Então, nessa reação aqui, a gente pode... Ai, meu Deus. Substituir, então, as concentrações aqui por S e S. O KPS, que é a constante desse equilíbrio, vai ser igual à concentração dos íons vezes então, vai ficar mg2 mais vezes F menos elevado ao quadrado, porque aqui a gente tem 2 vezes, para balancear a reação. Substituindo, nós não sabemos as concentrações, então vai ser S vezes 2S elevado ao quadrado, e, portanto, 4S elevado ao cubo. O valor de KPS fornecido
6,4 vezes 10 a menos 9. Como toda constante de equilíbrio, as concentrações têm que ser concentrações molares. Então, o S que nós conseguimos calcular de acordo com essa reação, de acordo com essa equação, vai estar em mol por litro. E ele vai ser o 6,4 vezes 10 a menos 9, dividido por 4, e aí a gente vai tirar a raiz cúbica. Então, aqui o S vai dar 0,00117. Então, 1,17 vezes 10 a menos 3. Isso daqui em mol por litro. Então, essa seria a solubilidade do fluoreto de magnésio em mol por litro. Mas eu quero também a solubilidade em gramas por litro. Então, eu vou ter que usar massa molar Então, eu uso a massa molar para converter a solubilidade de mol por litro para gramas por litro. Então, a massa molar do fluoreto de magnésio eu vou calcular, deixa eu ver quanto é aqui, que já tem pronto. 62,3 gramas. Então, ela é 63,2 gramas por mol. E aí, a gente consegue fazer uma regra de 3. Então, é 62,3, né? Não 63. A gente consegue fazer uma regra de 3. 62,3 gramas está para 1 mol, assim como X está para 1,17 vezes 10 a menos 3 mols. Então, aqui vai dar 0,0729 gramas por litro. Em geral, a solubilidade, ela é muito mais facilmente comparada em gramas por litro, porque a gente consegue, né, ter uma noção de massa solúvel de sal por unidade de volume. Mol é muito mais difícil de ter essa dimensão. Então, no caso aí do fluoreto de magnésio, 0,073 gramas seria solúvel em 1 litro. A partir desse ponto, nós teríamos, então, a formação do sólido. É isso que esse valor representa, ok?
Daí, o que mais que a gente pode tirar desse tipo de sistema heterogêneo? Então, a gente vai ter a relação com a temperatura, em geral, com sistemas que são endotérmicos ou exotérmicos, né? A avaliação vai ser diferenciada. E, por fim, então, a gente tem os cálculos relacionados com o próprio eletrólito forte, que não é um íon comum. Antes de fazer do eletrólito forte, tem outro exemplo aqui na apostila, que é de íon comum. Então, aqui tem o hidróxido de cálcio em uma solução de hidróxido de sódio. Então, aqui a gente vai ter o OH como íon comum. A quantidade, então, de OH vai aumentar por conta da adição dessa base forte. Na resolução que está descrita aqui, foi feita a somatória da quantidade de OH- que tinha originalmente, mais a quantidade, então, que veio da própria base. E aí ficou uma equação, que é uma equação aqui polinomial, né? Então, tem um fator cúbico aqui, para ser resolvida. Certo? Então, no caso do íon comum, a gente só tem que lembrar que vai ter a somatória da concentração do íon, que vai ser igual. Agora, se nós tivéssemos a adição de um eletrólito forte que não tem nenhum íon em comum com o próprio sólido, aí a gente precisa, de novo, avaliar em relação à atividade. Então, aqui tem um exemplo que precisa ser resolvido em relação à atividade, porque, na verdade, está sendo acrescentado NO3 em um sistema que era de sulfato de chumbo. Então, não tem íon comum. Aqui, na verdade, está sendo acrescentado o sal, aqui acho que apareceu, né? Mas não apareceu completo. Então, aqui foi acrescentado nitrato de potássio. Aí tem um deslocamento de equilíbrio e uma mudança na solubilidade, porque, na verdade, aumenta a força iônica por conta do eletrólito forte. Aí tem aquele efeito de blindar os próprios íons, né, presentes, e por isso a solubilidade aumenta. Então, com a adição do íon comum, a solubilidade diminui. Com a adição do eletrólito forte, com íons inertes, né, que não são comuns, a solubilidade tende a aumentar. Aí aqui tem um exemplo para o cloreto de prata, na presença de nitrato de sódio. Então, tem que ser calculada a atividade. E aqui foi feito um comparativo para verificar a mudança em relação a ter ou não eletrólito forte. Então, vamos colocar aqui. Vitor, você está aí ainda? Ou você também me abandonou? Não, estou aqui. Então tá bom. Está acompanhando? Está tudo certo? Sim. Daí eu só vou colocar aqui meio que rápido, porque aí eu vou passar uma listinha de exercício, que é uma listinha bem direcionada para esse conteúdo que a gente precisa para a longa 2.
Então, colocando aqui essas observações para a gente não esquecer, então, com a adição do eletrólito forte, sem íon comum, a gente só consegue fazer a discussão da mudança de resultado empregando a atividade. Eu vou usar esse exemplo só para resolver rapidamente. Acho que aqui não tem os valores de KPS e nem de coeficientes, então eu vou usar esse aqui de baixo mesmo. Então, vou fazer um parecido. Compare a solubilidade de cloreto de prata em água, em NaCl 1 molar e em nitrato de potássio 1 molar. Então, aqui, na verdade, a gente tem 3 situações. Cloreto de prata em água, vai ter o equilíbrio iônico somente. E aqui a gente só vai precisar do KPS. KPS do cloreto de prata, vou pegar daqui mesmo. Vou pegar da tabelinha. Então, 1,32, 10 a menos 10. Então, aqui, solubilidade do cloreto de prata em água vai ser relativamente simples, porque a gente vai ter simplesmente a raiz quadrada. Porque aqui a concentração de Ag vai ser S, e a concentração de Cl- também vai ser S. Então, vai ficar S ao quadrado. Então, aqui a gente vai ter KPS igual concentração dos íons multiplicados e aí basta fazer a substituição. Então, aqui vai ficar S quadrado igual a 1,82 vezes 10 a menos 10. S igual a raiz quadrada de 1,82 vezes 10 a menos 10. Então, vai dar 1,35 vezes 10 a menos 5. E a gente até já tinha calculado na aula passada. Então, aqui essa solubilidade vai ser a solubilidade mol
por litro do cloreto de prata. Nessa consideração de que agora a gente tem o íon comum, então, NaCl é um eletrólito forte, mas ele tem um íon comum. Então, o que vai acontecer é que a concentração de Cl- agora vai ser bem maior. Então, aqui a gente tinha uma concentração Então, agora, o cloreto de sódio aumenta bastante a concentração de Cl-. Então, quando a gente vai fazer o cálculo aqui, então, nós teríamos S vezes S mais 1. É possível perceber, né, que, na verdade, o 1 vai ser muito maior do que a concentração original, que era de 1,35 vezes 10 a menos 5. Então, eu posso ignorar essa soma, porque o 1, na verdade, vai ser 100.000 vezes maior, né, do que esse valor. Aqui é 10 a menos 5. Se fosse 10 a quarta, seria 10.000. Se fosse 10 a terceira, 1.000. 10 a segunda, 100. Então, ele é 100.000 vezes maior, né, do que o S. Então, agora fazendo o cálculo da nova solubilidade na presença desse íon comum nessa concentração. Então, aqui a gente vai ter o valor do KPS. Aí, nós vamos ter aqui o S. Certo? Aqui, se fosse para ser rigoroso, ficaria S ao quadrado mais S. Só que o erro vai ser pequeno, né? Se a gente ignorar e simplesmente substituir pelo novo valor do cloreto, que é bem maior do que o valor do S. Então, aqui a gente facilita o cálculo. Enquanto o S original era 1 vezes 10 a menos 5, o S agora, na presença do íon comum, é 1,8 10 a menos 10. O eletrólito
que tem o íon comum, a gente reduz muito a solubilidade. Praticamente ele fica bem mais na forma de sólido do que antes. E no caso do mesmo sólido, só que agora em KN3, o KPS vai ter que ser calculado na forma de atividade. Então, aqui vai ser a atividade do AG+, e a atividade do Cl-. Então, agora a gente precisa aqui dos coeficientes de atividade e para ter o coeficiente de atividade, a gente vai ter que calcular a força iônica. Certo? Então, a força iônica aqui vai ter que ser calculada. Aqui falta a gente escrever a própria reação de dissociação do eletrólito forte. Totalmente dissociado, 1 mol por litro. E como as cargas são 1 e a própria molaridade é 1, essa força iônica vai dar 1 também. Então, aqui ficaria 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, elevado ao quadrado, né? Mas é 1. Então, aqui a gente vai ter uma força iônica igual a 1.
A equação de Debye-Hückel permite calcular, então, os coeficientes de atividade. Então, a equação de Debye-Hückel vai ter que ser aplicada tanto para a prata quanto para o Cl-. Eu vou colar para não ter que escrever. Então, tá aqui. Vou colar essa daqui. Porque aqui já está substituída a própria força iônica. Então, vou colar essa daqui. Então, aqui a gente precisa dessa equação para calcular o coeficiente de atividade para a prata e também para calcular o coeficiente de atividade para o Cl-. Para poder usar ali na equação do KPS. Tá aqui. Então, a hora que a gente faz isso daqui para prata, a gente vai ter o A e o B, né, que são constantes que eu vou ter que utilizar, e vamos ter também tô tentando colocar uma moldura aqui, mas... Então, a gente vai ter aqui que saber o A e o B e o diâmetro aqui o diâmetro não, o raio solvatado do íon para prata e para o Cl-. Isso daqui está disponível em algumas tabelas, como tabelas que estão no livro do Skugg, para esse pedacinho aqui de atividade, mas é claro que seria fornecido em um exercício. Aqui, nesse exemplo, a força iônica era 0,1. E esses valores mudam um pouquinho em relação à própria força iônica. Mas, para ir um pouquinho mais rápido, eu vou usar esses mesmos valores aqui. Então, 0,74 e 0,75 seriam os coeficientes de atividade. Vai dar parecido com isso de qualquer forma. O coeficiente de atividade para prata. Zero vírgula 74
e o coeficiente de atividade para o CL menos igual a 0,75. Daí é só multiplicar esses valores pela própria concentração de prata e de Cl- e usar o próprio KPS. Então, aqui a gente vai ter que resolver a equação, né, que vai ter o S ao quadrado, do mesmo jeito que tínhamos antes, só que agora a gente tem esses valores numéricos aqui para corrigir o próprio S. Então, vamos ver como é que vai ficar. Então, eu vou usar o valor do KPS, então, eu vou escrever novamente aqui. Aí, aqui eu vou ter essa equação com os coeficientes de atividade dos dois íons. E aí, fazendo a substituição, então aqui a gente vai ter 1,82 então 0,74 vezes 0,75 vai dar 0,555, então vou passar já para cá dividindo, e vou deixar desse lado o S quadrado, só para a gente evidenciar, né, como que a resposta vai ser obtida. Então, aqui, resolvendo a parte matemática, o S vai ser igual a raiz de 3,28 vezes 10 a menos 10. Então, o novo S aqui e aí aqui, deixa eu só dar uma olhada, porque aconteceu uma coisa estranha. Tá certo. Só que na minha conta, que é 0,75, aqui eu não sei porque ficou 0,76, deu 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, 1,8 vezes 10 O meu também deu. a menos 5. Vai ver que lá tem um erro. Então, agora a gente faz aquele mesmo comparativo, né? Que esse exemplo era para comparar. Então, a gente tem que comparar com o que tinha dado em A. Então, aqui deu 1,3. Na verdade, 1,4, né? Se for arredondar, vezes 10 a menos 5. E agora deu 1,8, 10 a menos 5. Acabou não mudando muito, né? Tá dentro praticamente do erro, porque aqui o coeficiente de atividade
ele não é perfeito, né? Que aqui tinha uma outra força iônica. Esses coeficientes que eu peguei aqui era com 0,1 de força iônica e a gente tem uma força iônica de 1. Mas, de qualquer forma, então a gente pode dizer que a solubilidade aumentou, né? Aumentou muito pouco, mas aumentou. Certo? Então, só para concluir, em água original, em íon comum, a solubilidade diminui. Para ficar melhor o português, então aqui, com eletrólito forte, a solubilidade diminui bastante quando comparado com a solubilidade em água, e aqui com íon comum a solubilidade aumentou, mas aumentou bem pouquinho, deu quase 2 vezes 10 a menos 5, e ela era 1,3 10 a menos 5. Certo? Então, só para ilustrar aqui o nosso processo. E aí, eu queria fazer essa listinha aqui de exercício. Então, essa lista de exercícios tem esses aspectos, né, de KPS. Então, aqui, o primeiro é para a gente comparar cloreto de prata, brometo de prata e iodeto de prata. Então, tem os respectivos KPS. Eu quero saber se é possível separar esses 3 sólidos e qual seria a concentração que devia estar presente aqui, máxima de prata, para que eu pudesse ter separação. Certo? Aí, aqui no segundo, nós temos 2 iodatos, então, iodato de bário e de magnésio. E, na verdade, aqui, eu quero ver a influência do íon comum. Então, eu quero saber o que vai acontecer com a adição do iodato de magnésio na solubilidade do iodato de bário. Aí, aqui no 3, eu quero comparar esses 4 compostos em relação a esses itens que estão mencionados aqui. Então, quem tem a menor solubilidade, quem precipita mais fácil, se a concentração de cálcio for tal, o que acontece? Se a concentração do cobre for tanto, o que acontece? Se eu tiver um pH 10, então o pH for ajustado para 10, o que vai acontecer? Daí eu quero saber também o que vai ser diferente na solubilidade desses 4, se eu tiver uma solução agora de cloreto de cálcio. Daí, no 4, eu quero saber o que acontece se eu misturar nitrato de prata com cloreto de sódio e com bromato de potássio, cromato de potássio. Então, na verdade, aqui eu tenho que ver quem vai precipitar, se é o cloreto de prata ou se é o cromato. Uma perguntinha teórica, outra perguntinha teórica e acabou. Certo? Então, a gente vai fazer o seguinte. Só tem o Vitor aí para trabalhar hoje aqui comigo.
mas eu não ia fazer esses exercícios de graça, não. Então, a ideia é realmente tentar praticar um pouquinho desses conceitos todos nessa lista de exercício. Daí eu vou fazer o seguinte. Vitor, é o seguinte. Semana que vem, se você trouxer aí pelo menos 3 exercícios desses de cálculo feitos para me mostrar, mas tem que mostrar aqui na aula, tá? Você ganha um pontinho na média, não é nem na nota da curta, na média mesmo. Olha só. Tá? Ok. Daí é o seguinte, se você quiser colocar aí no grupo, né, para ver se tem mais gente que quer participar, tudo bem, desde que apareça a aula que vem, com o exercício feito à mão, para mostrar para mim. Então, tem que compartilhar, né, ou mostrar na câmera, e aí a gente vai explicar como é que resolve e vai fazer a correção. Pelo menos 3 exercícios dessa lista. Ô, Glaucio, Tá bom? essa lista, ela já tá postada? Não, ela não está postada. Ela era da aula de hoje mesmo. Ok. Daí como não tem, porque a ideia era fazer hoje, né? Uhum. Daí, como só estamos nós aqui, eu vou fazer desse outro jeito. Então, você tem a chance aí. E, na verdade, a gente vai dar chance também se outras pessoas quiserem aparecer na aula que vem. Eu vou colocar no portal essa lista, né? Serve para estudar. E aí, se tiver mais alguém que queira participar, também pode. Ok. Tá bom? Então, tá bom. Se você quiser tentar fazer algum aí e tirar alguma dúvida, agora, é que aí eu preciso encaminhar para você, né? Se não, eu aguardo então semana que vem. Você vai trabalhar em algum exercício agora ou vai deixar para semana que vem? Eu ia deixar para fazer mais com calma, porque em questão assim teórica do know-how assim eu já peguei. É mais a prática mesmo. Tá, não errar na continha, né? Uhum. Que às vezes essas continhas dão um golpe na gente. Sim. Tá bom. Dicas, né, para a gente ter aí na cabeça sempre, nesses negócios de KPS. Prestar bastante atenção com o exponencial, porque um exponencial negativo, quanto mais negativo for o número, menor é o número, né, e às vezes acaba confundindo de graça, porque a gente tem essa sensação de que o número é maior, porque dá um número maior, mas na verdade ele é negativo, então tem mais zeros. Quando a gente fala de maior solubilidade, é maior o valor mesmo do S que está sendo encontrado, só que esse maior significa um exponencial negativo menor. Então, isso acaba, às vezes, confundindo. E nunca tirar a conclusão pelo KPS, mas sim pelo S calculado pela estequiometria da reação. Então, acho que essas são as 2 dicas que ajudam a reduzir um pouco os erros. Certo? Certo. Então, tá bom. Então, eu vou encerrar hoje mais cedo aqui. E aí, eu vou já colocar essa lista lá. E assim que possível, eu coloco o vídeo dessa aula também. Assim que for disponibilizado aqui para mim. E aí, semana que vem, vamos ver quem que vai ganhar um pontinho na nota. Tá bom? Tá bom. Vou Então, um desafio no grupo aqui também. certo, mas não vale passar o exercício para eles, tá? Sim.
Senão não tem graça. Então tá bom. Então, agradeço aí a participação sua. Boa noite para você, bom resto de semana. E até semana que vem. Boa noite, Glaucio. Até. Até mais. Tchau.